Isso aí, a paz do Senhor, igreja. Amém. Gostaria que iniciássemos abrindo as nossas Bíblias em Hebreus no capítulo 12. E vamos ler os 3 primeiros versículos. Hebreus capítulo 12, do verso 1 até o verso 3 estarei lendo. Vou esperar todos acharem em suas Bíblias. Quem não estiver sem Bíblia pode acompanhar aqui na tela, mas é bom sempre estarmos com a nossa espada para que possamos abrir a palavra do nosso Deus e estar sempre meditando nela, amém? E diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Pode tomar os seus assentos. E o Senhor esses dias tem falado bastante comigo em uma certa questão, e no âmbito não só pessoal, mas no âmbito igreja. E Deus tem colocado no meu coração que por muitas vezes ainda estamos falhando, deixando que coisas nos atrapalhem de continuarmos tendo uma intimidade com o nosso Deus e uma sensibilidade ao Santo Espírito de Deus. Por muitas vezes coisas simples conseguem tirar a nossa visão de Deus. Às vezes coisas nos chamam a atenção ao nosso redor e a gente simplesmente desvia o nosso olhar de Deus. E a palavra diz para que a gente possa estar com os olhos fitos em Jesus, sempre olhando para Ele, que é o nosso alvo. O nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. Mas por muitas vezes o inimigo tem levantado coisas para tirar a nossa atenção e nos tirar da presença de Deus, dessa intimidade que nós temos com Deus. Que possamos realmente entender nesta noite que devemos ter uma sensibilidade ao Santo Espírito de Deus e uma intimidade profunda com Ele. O Senhor, Ele não quer algo superficial, mas Ele quer uma intimidade profunda e verdadeira com Ele. O Senhor, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe as coisas que se passam no nosso coração, e que no seu coração possa se passar somente Deus, a presença dEle, para que Ele possa achar em nós graça, e que possamos estar caminhando firmemente para o nosso alvo. Só que nós vemos que nos dias de hoje, muitas igrejas, muitas pessoas têm esfriado, têm se deixado desanimar no caminho. A palavra é muito clara aqui no versículo 3, o Senhor, Ele passou por tudo aquilo, suportou os nossos pecados, para que a gente não se canse e não desanime. Mas por muitas vezes estamos andando cansados e desanimados, com a cabeça para baixo, olhando para o chão, quando os nossos olhos devem estar fitos em Jesus Cristo. Mas temos desviado o nosso olhar daquilo que é o correto, daquilo que é certo, e por muitas vezes estamos deixando essa intimidade com o nosso Deus de lado. Às vezes acabamos que entramos numa rotina, e a gente começa a viver dia após dia, e começa a viver, andar, e Deus vai ficando de lado. Às vezes viemos à igreja, louvamos Ele com os nossos lábios, mas o nosso coração não está voltado para Deus, porque a gente começou a entrar naquela rotina de algo que é comum. A gente vai lá na igreja, eu abro minha boca, eu canto, ouvo a palavra que Deus tem, e depois eu vou para casa. Mas muitos às vezes têm vindo à igreja, mas não têm adorado a Deus com o coração. Somente os lábios cantam, mas o coração não está voltado para Jesus Cristo, que é o que Ele mais quer. Ele não quer lábios que apenas
cantem palavras sem haver um sentimento verdadeiro no coração, de adoração ao Rei Eterno. E o Senhor, Ele conhece, Ele sabe quem está adorando verdadeiramente, Ele sabe quem não está adorando verdadeiramente. Que o Senhor essa noite, Ele possa abrir os seus olhos, para que você entenda se você realmente está adorando com todo o seu coração, ou se tem sido algo apenas superficial. E Deus, Ele tem falado tanto comigo a respeito disso, dessa intimidade que devemos ter com Ele, dessa sensibilidade ao Santo Espírito de Deus. E eu tenho orado muito para que eu possa estar cada vez mais íntimo de Deus, mais próximo de Deus. E eu espero que esse seja o desejo do seu coração também, de ter essa intimidade maior com Deus, de conhecê-lo profundamente, pois aqueles que buscam e leem a sua palavra dia e noite, aqueles que oram a Deus, aqueles que jejuam, esses estão cada vez mais próximos de Deus. Mas aqueles que só ouvem a palavra de Deus aqui dentro da igreja, mas chegam em suas casas, só voltam a pegar na Bíblia quando vai vir para a igreja de novo. O Senhor, Ele conhece cada um. Às vezes a gente chega aqui na igreja com a palavra de Deus na mão e todo mundo pensa, não, ele é homem de Deus, ele está buscando a palavra, ele está lendo. Superficialmente, às vezes as pessoas olham ao nosso redor e olham para cada um de nós e pensam, não, está buscando realmente a palavra, tal, ele conhece. Mas às vezes em casa, Deus tem sido deixado de lado. Deus, Ele quer essa intimidade, Ele fala em sua palavra para que a gente venha entrar no nosso quarto e orar e falar com Ele, conversar com Ele, ter essa comunhão com Deus, mas muitas vezes isso tem ficado de lado. Às vezes o cansaço toma conta da gente, a gente, meu, Senhor me perdoa, hoje não vai dar, eu não vou, e faz aquela oração breve e rápida, e aí vai passando dia após dia, e você começa a entrar nessa rotina de orações de 2, 3 minutos, dorme, acorda, às vezes nem ora a Deus, vai viver o seu dia, e o Senhor, Ele tem visto o que cada um tem feito e como cada um tem vivido. Aqui a gente pode até parecer santo, mas só quem sabe se a gente está vivendo de maneira santa mesmo é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele conhece o íntimo e o interior de cada um. E mais uma vez eu falei que não quero falar só no âmbito pessoal, mas no âmbito igreja também, porque muitas igrejas têm perdido esse fervor, essa chama parece que aos poucos vai se apagando, e as igrejas têm ficado cada vez mais frias, onde não sentem mais a presença de Deus fortemente, apenas se emocionam com louvores, porque se emocionar é totalmente diferente de sentir a presença de Deus, porque algumas pessoas a gente coloca um fundo musical, um pad, aí aquele toque um pouco mais melancólico e as pessoas começam a chorar e acham que é a presença de Deus, mas muitas vezes não é. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque não é porque choramos na presença, não é porque choramos aqui dentro da igreja que estamos realmente sentindo a presença de Deus. Às vezes é só uma simples emoção. Por quê? Porque às vezes quando a gente sai daqui, isso aí se acaba. Você não entra no seu quarto, não ajoelha, não chora na presença de Deus, mas quando está tendo um fundo musical aqui, estão fazendo aquele negócio bonito, chora. Mas quando você entra no teu quarto, lê a palavra, precisamos estar cada vez mais íntimos de Deus, mais perto do nosso Pai. A palavra do Senhor, ela diz assim, Tiago: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Para que Deus possa estar íntimo de você, próximo a você, precisamos tomar esse passo de: eu quero mais de Deus, eu quero mais intimidade com o Pai, eu quero mais intimidade com Jesus Cristo, eu quero estar sensível ao Espírito Santo, para que Ele possa me guiar pelo reto caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que lêssemos a respeito de 7 igrejas, viemos dar uma analisada nelas, no seu fervor
e também nas coisas que faziam que não agradavam a Deus. E que a gente possa tomar consciência de qual rumo estamos tomando, para que a gente possa viver então de uma maneira que realmente agrade a Deus, na qual Ele possa olhar lá do céu e nos elogiar pela maneira que estamos vivendo. Amém? Vamos lá em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, ache na sua Bíblia também, é muito importante folhearmos a nossa Bíblia, conhecermos ela, conhecermos a palavra de Deus. Amém, aleluia. Vou estar lendo aqui na tela, quem quiser acompanhar junto comigo, fica até melhor. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Vamos nos atentar a um detalhe inicial. Jesus está dizendo: conheço. Eu conheço todas as suas obras, tudo que você tem feito. Tudo que essa igreja estava fazendo, Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele sabia e conhecia. E Ele conhece a nossa igreja, conhece os demais ministérios, Ele conhece cada uma. E Ele sabe se estão vivendo realmente de uma maneira que está agradando a Ele ou não. Ele conhece as obras, Ele conhece tudo que fazemos, tudo que ensinamos, tudo que aprendemos, Ele sabe de tudo. E Ele sabe se estamos andando nessa santidade, nesse caminho que realmente agrada a Ele. E é muito interessante que Ele diz à igreja de Éfeso, eu conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Olha só, é uma igreja que trabalha, que é perseverante. É uma igreja que, aparentemente, se a gente olhar para essas 3 colocações que ele tem feito aqui, essas 2 colocações, né? Esse trabalho árduo e essa perseverança, se analisarmos e olharmos só para isso, a gente, nossa, essa igreja realmente está vivendo da maneira que Deus está se agradando, Ele está feliz com isso. Mas o Senhor, Ele coloca alguns pontos. Sei que você não pode tolerar a homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha só, é uma igreja que conhece, que sabe discernir até aqueles que realmente têm pregado falsas doutrinas, aqueles que são falsos apóstolos. Essa igreja tem conseguido discernir isso, e Deus por um certo momento está parabenizando eles por isso, porque eles estão vivendo em perseverança, eles estão fazendo um trabalho árduo, e eles conhecem a sã doutrina, porque eles estão sabendo discernir entre quem está pregando verdadeiramente o evangelho e quem não está. E eles conseguem discernir os homens maus e fazer essa separação. E aí a gente vai para o versículo 3: vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Olha só, eles estão passando por sofrimentos também, por lutas, porque naquela época a igreja ainda era muito perseguida, e eles estavam lá fielmente, lutando e perseverando, e Deus estava se agradando disso, estava feliz com isso. E a gente vai para o verso 4, e aí Jesus começa a falar: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Olha que interessante, é uma igreja que aparentemente, quem olhava de fora, ou até o pessoal que estava dentro olhava: nossa, nós somos uma igreja perseverante, estamos passando pelos sofrimentos e estamos permanecendo de pé. Mas Deus pega e fala para eles: mas vocês abandonaram o primeiro amor. Então a gente entende que é possível uma igreja ser perseverante, estar firme, passando pelos sofrimentos, mas não está vivendo o primeiro amor. E por muitas vezes a gente acaba entrando nessa rotina, que talvez essa igreja tenha entrado, tem feito tudo o que precisa ser feito dentro da igreja,
tem pregado, tem feito talvez missões, tem feito muitas outras coisas, mas talvez esse primeiro amor sumiu. É a mesma coisa às vezes quando a gente chega no trabalho, nosso primeiro emprego, e a gente às vezes ainda tem aquela dificuldade de se adaptar, mas aos poucos a gente vai se adaptando ao emprego, e muitas vezes inicialmente a gente começa a gostar, nossa, que legal, bacana, olha, vou aprender aquilo, vou conseguir fazer aquilo, tal, e vai passando o tempo, e aí como é que você começa a trabalhar? Você está indo porque você é obrigado muitas vezes, porque você nem quer ir mais, nossa, já estou cansado já, mas eu tenho que ir, porque senão eu não tenho o meu sustento, não sei o quê. E aí já chega naquela empresa lá desanimado. Então aquele início que estava, aquela animação, aquela empolgação de estar fazendo aquilo, acabou sendo deixada de lado. Então às vezes ela fazia aquilo, nossa, às vezes ela estava trabalhando numa máquina, vamos dizer assim, e ela, nossa, que legal trabalhar nessa máquina, tal. E aí vai passando dia após dia, e aí a pessoa vai cada dia desanimando mais. Eu vou ficar só nisso, é só isso. E por muitas vezes desanima. E muitas vezes algumas igrejas têm feito isso. Têm feito tudo dentro da igreja. O pessoal tem trabalhado na igreja. Mas o verdadeiro amor, esse primeiro amor que o Senhor queria que vivêssemos, não estamos vivendo. E o Senhor, Ele está falando, voltem a este primeiro amor. Voltem a este primeiro amor, aquela empolgação, aquela animação, mas não uma empolgação momentânea, mas algo constante. Que possamos estar vivendo dessa maneira, constantemente agradando a Deus, vivendo essa intimidade com Deus. Quando a gente dobra o nosso joelho no nosso quarto e vai orar, que a gente possa fazer isso com amor e com vontade realmente de, Senhor, eu quero falar contigo, eu quero te exaltar, eu quero ler a tua palavra, eu quero me dedicar cada vez mais à tua obra, e tudo que o Senhor quiser que eu faça mais, por favor, Senhor, me guie e me chame para fazer mais. Esses são aqueles que querem continuar vivendo da mesma maneira que iniciaram quando conheceram a Cristo. Quando o pessoal conhece a Cristo e vai, os primeiros dias, os primeiros passos, é aquela empolgação, não falta um culto, está sempre presente. E aí você olha, nossa, aquele irmão lá que está vindo, está firme e forte. E aí vem, tira a dúvida, olha, mas eu estava lendo na palavra e eu não entendi isso aqui. Aí vai com o pastor, vai com o presbítero, vai com o líder, pergunta, olha, eu não entendi isso aqui, você pode me explicar? Aquela empolgação, mas vai passando o tempo e a pessoa começa a deixar de pegar na Bíblia, deixar de orar a Deus, deixar de vir à casa do Senhor, e aos poucos vai se perdendo. E o Senhor, Ele quer que permanecemos firmes, vivendo esse primeiro amor. Verso 5: lembre-se de onde caiu. Tente se lembrar. Se você em algum momento está sentindo, ainda estou devagar, eu ainda preciso melhorar mais, lembre-se no momento que você, foi ali, aquilo que tem me atrapalhado, tire aquilo do seu caminho para que você consiga permanecer até o fim. E ele diz, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Volte à maneira que você iniciou, aquele momento que você conheceu a Cristo, que você falou, eu quero mais da presença de Deus, eu quero continuar buscando, servindo, ajudando na obra, no que me chamarem eu vou fazer. O Senhor, Ele está falando, voltem a este início, voltem a praticar este mesmo amor que vocês praticavam no início. E é isso que o Senhor quer de nós. Por isso Ele estava dizendo isso a essa igreja. E Ele diz, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Verso 6, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia, glória a Deus. E é muito interessante porque a gente vê nessa igreja de Éfeso que realmente era uma igreja que conhecia a palavra, porque
Se não conhecesse a palavra, não saberia discernir quem são os maus, quem eram os impostores, que às vezes se infiltravam no meio da igreja para ensinar falsas doutrinas, mas eles conheciam a palavra, e eles sabiam discernir isso, e tiravam essas pessoas que realmente estavam tentando atrapalhar o caminhar da igreja com Cristo. Tanto que ele ainda fala, vocês, uma coisa que era em favor deles, né, é a questão você odeia as práticas dos nicolaítas, assim como eu também odeio, esses falsos ensinos que eram ensinados naquela época, e a igreja, ela realmente repudiava aquilo. Ela sabia que aquilo não agradava a Deus. E por mais que era uma igreja que conhecesse tanto, tinha deixado de viver o primeiro amor. E muitas igrejas às vezes conhecem muito, pregam a palavra de Deus, mas aquele amor inicial com Cristo, aquela vontade de estar na presença de Deus, de se alegrar com os louvores que eram entoados na casa de Deus, de se alegrar com a palavra, muitos apenas assistiam às pregações ou levantavam suas mãos durante o louvor, às vezes de braços cruzados, mas não estão vivendo mais esse amor, esse primeiro amor. Que possamos voltar a essa essência, a este amor. E é muito interessante que ele vai continuar pregando a outra igreja agora, e ele envia esta carta à igreja de Esmirna, e é uma igreja um pouco peculiar, eu acho muito interessante também, as colocações que Deus faz a respeito dela. E ela diz assim no verso 8: ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço, mais uma vez, ele conhece tudo o que a igreja passa, ele conhece tudo o que cada um de nós passa. Mais uma vez, ele sabe de todos aqueles que têm adorado e servido a Deus intensamente com todo o coração, e sabe daqueles que têm deixado a desejar ou por muitas vezes abandonaram este amor. Ele diz assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Olha que colocação esplêndida do nosso Senhor Jesus a respeito da igreja de Esmirna, que ele diz: eu conheço as suas aflições, as lutas que vocês têm passado, as perseguições que vocês têm enfrentado, e eu também sei da sua pobreza, mas você é rico. E às vezes a gente pensa, pensamentos humanos, riqueza, talvez para alguns, uma igreja rica era aquela que tem o maior templo, que tem o melhor som, os melhores instrumentos, a melhor mesa de som, as melhores cadeiras, os membros que têm a maior quantidade de dízimo para entregar. Aos olhos humanos isso é uma igreja rica, aos olhos humanos, aos olhos carnais e terrenos. Mas aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso que é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza era aquela igreja que vivia de forma espiritual, sensível a tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha a ensinar e a falar para eles. Uma igreja que se dedicava aos ensinos, uma igreja que busca em oração, unida, fervorosa. Isso é uma igreja rica aos olhos de Deus. Não precisamos ter as melhores condições terrenas aqui, mas se tivermos um lugar para a gente se unir e exaltar ao nosso Deus em espírito e em verdade, em adorá-lo, pode ter certeza que somos uma igreja rica. Não precisamos mostrar para o mundo que olha a igreja que temos, olha aquela igreja que o que faz, o que conquista. Não, Deus quer uma igreja que viva espiritualmente, uma igreja sensível à presença de Deus. Essa é a verdadeira igreja rica no Senhor Jesus Cristo. E olha que interessante,
E ele diz assim, ó: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Olha, Jesus já está dando um aviso prévio a eles, porque ele está falando, vocês ainda vão sofrer, vão passar por algumas aflições a mais. Mas ele diz para eles: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E ele diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquela igreja ainda ia passar por muita coisa ali. Seriam 10 dias de muita tribulação para eles, no qual muitos seriam presos e provados. E por essa frase final de Jesus aqui: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, provavelmente muitos morreriam. Mas é muito interessante, quando eu estava lendo de novo esse mesmo texto, porque ele está falando para eles: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E é muito interessante que no verso 8, que a gente iniciou falando a respeito da igreja de Esmirna, ele fala assim, ó: essas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Por que será que o Senhor Jesus já iniciou falando isso para eles? Aquele que morreu, mas tornou a viver. Era mais um incentivo para aquela igreja, de que mesmo que eles passassem pela morte, herdariam a vida eterna com Deus. Isso aqui é muito forte. E eu fico às vezes pensando: nossa, eu numa situação dessa época, nessas 7 igrejas, em qual igreja será que eu estaria vivendo? E acontecem tantas coisas, a gente vai ver mais algumas coisas a respeito dessas igrejas. Mas por muitas vezes eu me pego pensando: se eu tivesse naquela época, qual igreja será que eu estaria? Será que eu estaria nessa? Será que eu estaria na Filadélfia, que tem uma graninha a mais? Em qual igreja eu estaria? E eu espero hoje estar na igreja que realmente vive a palavra de Deus, e que nós também venhamos realmente entender que estamos numa igreja que prega e vive a palavra de Deus. Amém? E ele continua dizendo, vamos voltar ao verso 10, que a gente estava lendo. Ele disse ao final: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Mais uma vez Cristo incentivando aquela igreja: mesmo que passem pela morte, vocês não enfrentarão a segunda, porque vocês viverão comigo na eternidade. E nós, mesmo que venhamos passar por muitas lutas, tribulações, se a gente for enfrentar a morte aqui nessa terra, não importa, porque eu sei que eu vivo uma vida com Cristo, e eu estarei com Ele vivendo eternamente nos céus. E que você também creia nisso e viva dessa maneira, crendo no Senhor Jesus com todo o seu coração, que mesmo que passe pela morte, você viverá. Amém? E vamos para mais uma igreja, onde ele começa a carta à igreja de Pérgamo. No verso 12 ele diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde vive e onde está o trono de Satanás. Naquela região, naquela cidade, eu acredito que era uma cidade bem difícil de pessoas pararem para adorar ao Deus Altíssimo nos céus. Lá foram impostas tantas coisas terrenas e pessoas sendo levantadas lá para serem adoradas. E quando eu olho assim para essa situação, que ele diz: eu sei onde vocês vivem, onde está o trono de Satanás, é um lugar onde a maldade tem reinado. E às vezes eu penso assim, eu penso numa igrejinha pequena, às vezes que está lá no meio da favela,
às vezes cercada por um bar, cercada por outro bar e outro bar ali na frente, mas aquela igreja continua firme adorando a Deus, não importam aonde está localizada, mas ela permanece firme até o fim. Porque às vezes algumas igrejas desanimam, nossa, tem um bar de um lado, tem um bar do outro, o fluxo está passando aqui na frente, e aí, não, é melhor a gente fechar essa igreja, vamos cada um para outro ministério, não vai dar certo. Mas alguns permanecem até o fim, porque ali ainda é um lugar onde muitas pessoas vão ser salvas, vão ser libertas, e esses que continuam firmes ali, mesmo em meio a um lugar que pareça, meu, como é que tem uma igreja ali no meio? Mas se tem é porque vidas serão salvas ainda. Que a gente possa confiar em Deus, e mesmo em meio ao local que estamos, permanecemos adorando a Deus. Eu penso também na igreja perseguida, eles estão sendo perseguidos a todo momento, 24 horas por dia, e naquela luta, naquela batalha, tem que se reunir escondido, é um lugar de tormento para eles, mas eles permanecem fiéis a Deus, perseverantes até o fim, lutando mesmo em meio ao lugar que eles estão. Isso são pessoas fervorosas na fé, que eu tenho certeza que vivem de maneira espiritual e são totalmente sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Porque às vezes alguns, vamos dizer assim, o Brasil, um país às vezes tranquilo, fácil de viver, então ninguém sabe do que é aquela perseguição em relação à igreja, de matarem cristãos, de colocarem containers, queimarem vivos. A gente não sabe o que é passar por isso, o que muitos lá estão passando. E aí às vezes por a gente não passar por isso, e a gente dá aquela esfriada. Às vezes a gente, nossa, aqui tá tranquilo, tal, e a gente vive de uma maneira que não quer nem se aprofundar tanto na palavra de Deus, mas não deixa de vir para a igreja. E aí vive daquela maneira meio termo, já iremos falar de uma igreja assim. Mas muitas igrejas, muitas pessoas estão em locais que é tenso permanecer firme, mas eles continuam firmes até o fim. E ele continua dizendo a essa igreja: contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Olha só, ele está falando para essa igreja: você permanece fiel, mesmo nesse lugar onde Satanás tem habitado, você permanece fiel à minha palavra. No entanto, e vem mais uma vez, no entanto, aos olhos assim parece, nossa, aquela igreja realmente está fervorosa ali no meio, mas talvez ainda tenha algo que precisa ser mudado ali. E ele diz: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a amar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Talvez por estarem naquele lugar, algumas pessoas às vezes acabavam se corrompendo ali, por estar num lugar totalmente dominado por Satanás, e às vezes essas pessoas acabavam cometendo pecado, mas voltavam lá para dentro da igreja e, bom, ninguém viu o que eu fiz, continuar aqui e tal. Mas o Senhor, Ele sabe, o Senhor, Ele conhece, Ele sabe quem está errando, quem está falhando, quem está andando em pecado, Ele sabe quem é. Não adianta ir a uma igreja, pagar de santo, sendo que Deus conhece o seu verdadeiro coração, e muitas vezes a gente não tem agradado a Ele. Que a gente possa viver de uma maneira santa, Deus, que te agrade, Senhor. E essas pessoas nessa igreja às vezes acabavam se corrompendo, talvez por toda aquela bagunça que acontecia naquele lugar, naquela cidade onde Satanás estava reinando, mas ainda havia aqueles que permaneciam firmes. Verso 15: de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Lá na igreja de Éfeso, lembra que ele falou também? E ainda tem alguns aqui nessa igreja que estão pendendo para esses ensinos, que são hereges, que eram contra a palavra de Deus. E muitas vezes pessoas dentro da igreja têm escutado pessoas lá fora, dado ouvidos a falsos ensinos,
e se deixado levar por coisas que não agradam a Deus, que estão indo totalmente contra a palavra de Deus, que a gente venha tapar os nossos ouvidos para esses ensinos e focar na palavra que é ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aleluia. E mais uma vez vemos uma igreja que tinha coisas boas, mas também tinha coisas que precisavam ser acertadas. E por enquanto a gente viu a igreja de Éfeso, que estava indo bem, mas tinha coisas a serem acertadas. A igreja de Esmirna, que a gente não vê nenhuma colocação onde Deus realmente fala, oh, vocês precisam mudar nisso, não, mas Deus está incentivando a eles pelas lutas que eles iriam passar. Na igreja de Pérgamo, vemos que estão aparentemente indo bem, mas ainda há coisas a serem acertadas. E aí a gente chega na igreja de Tiatira, que acredito seja aonde mais foi escrito aqui, e ela diz assim, 18: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Aleluia, Deus. Conheço, mais uma vez, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais do que no princípio. Olha só, diferente da igreja de Éfeso, né? Essa aqui está perseverante, mas está fazendo mais ainda do que fazia no princípio. Olha que interessante, é uma igreja que está cada vez tentando buscar mais, aparentemente. E aí ele diz para eles, vamos esperar o projetor aqui voltar. Ele diz assim: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Ou seja, é uma igreja ainda que está se deixando corromper por falsos profetas, pessoas que têm ensinado coisas erradas, coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e estão caindo em pecado. Por quê? Porque estão dando ouvidos a coisas de fora, não estão dando ouvidos à palavra do Senhor Jesus. Por isso que ele sempre frisa: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz à nossa igreja. Ouça, para que você então possa tapar os seus ouvidos para as falsas profecias que vêm lá de fora, aos falsos ensinos, para que a gente não venha cair nessas armadilhas do inimigo. E ele diz: mas dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Está falando a respeito da Jezabel. Eu dei esse tempo para ela. E ele fala assim, da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Verso 22: por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Deus está dando mais uma chance àquela igreja: arrependa-se, volte ao caminho correto, deixe isso para trás. E muitas vezes a gente tem se apegado a coisas terrenas, a coisas que nos afastam da presença de Deus. Mas ele está falando para cada um de nós: arrependa-se e volte ao caminho, volte a seguir para o alvo, que é Cristo. Amém? Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. 24, telão hoje não está me ajudando. 24, ele diz assim: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não a aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Tão somente apeguem
apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. O Senhor deixou a palavra de Deus para nós, nos instruindo a como viver de uma maneira que o agrada, aonde a gente pode conhecer mais o nosso Deus. E Ele deixou isso para nós, para que a gente se apegue com firmeza a essa palavra. Os ensinos dele estão todos aqui, tudo que precisamos saber está aqui. Ele não deixou a Bíblia incompleta para a gente. Ele revelou tudo o que era necessário para nós, para que possamos caminhar para o nosso alvo, esquecendo das coisas que ficaram para trás e prosseguindo para o alvo. E Ele diz: apeguem-se com firmeza. Apeguem-se à palavra de Deus, apeguem-se a Jesus Cristo. Vivam de maneira íntima com o Senhor. Que essa sensibilidade volte e você possa permanecer firme. Verso 26: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, aquele que fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com o cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a gente entra no capítulo 3. Vou dar uma aceleradinha para a gente não passar o tempo. Mas preste atenção sempre em tudo que for dito e grave isso no seu coração, para que a gente permaneça firme, perseverante até o fim. E agora ele começa a falar com a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Mais uma vez, conheço as suas obras. Vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Olha que coisa interessante. Eles tinham essa fama lá. Nossa, é uma igreja que está viva lá. Mas mais uma vez eu falo, os nossos olhos carnais não enxergam da mesma maneira que os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia o que realmente estava acontecendo ali. Ele falou: vocês não são uma igreja viva, estão sendo uma igreja morta. Vocês só têm essa fama aí, todo mundo olha, fala: não, que igreja fervorosa, que igreja temente. Mas no fundo aquela igreja não está viva. E Jesus, Ele conhece, Ele sabe enxergar a igreja que realmente está viva. E Ele continua dizendo: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Olha só, tinham coisas que ainda estavam para morrer, mas Ele está falando: fortaleça isso, para que você não morra de vez e volte à vida. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. O Senhor Jesus está falando para essa igreja aqui, dizendo para eles obedecerem, se arrependerem, e Ele está falando para eles: permaneçam atentos, pois se não estiverem atentos, eu virei como um ladrão, e vocês não saberão a hora que virei contra vocês. Então Ele está falando para essa igreja: fique vigilante, fique atenta, obedeça as minhas instruções, os meus ensinamentos, arrependa-se de tudo aquilo que tem te feito permanecer no pecado ou permanecer nessa terra. Arrependa-se de tudo isso, largue essas coisas para trás e prossiga mais uma vez para Cristo. Deixe isso para trás. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Então ainda há aqueles que não se mancharam, e esses devem continuar vivos, permanecendo fortes até o fim. E o Senhor está falando para eles: esses que não mancharam as suas vestes são dignos de estarem comigo. Que a gente possa manter as nossas vestes brancas,
para que possamos ser dignos de estarmos com o nosso Deus. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Olha só isso aqui. Isso aqui é para a gente, igreja. Para nós. Você vive. Eu tenho fé e creio que você vive de uma maneira que agrada ao Senhor. E aqueles que vivem dessa maneira, olha só, ele diz assim: nós seremos vencedores. Ele diz: o vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. O meu e o seu nome está escrito no livro da vida, e se permanecermos firmes até o fim, o nosso nome não será apagado de lá. E ele diz: mas o reconhecerei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Acho que talvez não tenha nada melhor do que, depois que o nosso Senhor nos resgatar dessa terra, estarmos diante de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo disser para o Pai: eu reconheço eles, eu sei quem eles são. Eu acho que talvez não tenha nada melhor do que chegar nesse grande momento e ouvir que o Senhor, Ele te conhece. Que a gente não venha chegar neste último dia e o Senhor olhe para a gente e fala: eu não vos conheço. Que Ele possa dizer para cada um de nós: eu conheço você, entre comigo no reino dos céus e goze da vida eterna. Verso 6: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. E aí a gente começa a falar agora da igreja de Filadélfia, onde ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Esse é o nosso Deus glorioso. E ele diz: conheço, mais uma vez, ele conhece tudo, conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele colocou isso diante daquela igreja, e acredito que Ele colocou diante da nossa igreja, dos demais ministérios que buscam verdadeiramente a Deus, uma porta aberta que ninguém fecha, somente Ele pode fechar. E Ele diz assim: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha só que interessante, porque alguns pensam que porque passamos por momentos que estamos fracos, ou às vezes estamos caminhando um pouco devagar, alguns pensam: não, esse aí não está vivendo de uma maneira que agrada a Deus. Mas talvez essa pessoa, ainda que está caminhando daquele jeito, ela guarda fortemente a palavra em seu coração e não nega de maneira nenhuma o nome do Senhor Jesus. E há igrejas assim também. Tem algumas igrejas ainda que estão precisando mudar algumas coisas, mas essas igrejas às vezes ainda guardam a palavra do Senhor e não negam o nome de Jesus Cristo, e elas permanecem firmes ainda, e isso agrada ao Senhor. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Verso 10: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. O Senhor, Ele guardará aqueles que realmente permanecem firmes, guardando a sua palavra em seu coração, vivendo de uma maneira que agrada ao Senhor, vivendo em santidade, vivendo de uma maneira espiritual, não dando lugar à carne, mas ao Espírito Santo de Deus. E o Senhor, Ele tem buscado essas pessoas. Quando a gente vê que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade, que nós sejamos esses que os olhos do Senhor encontrarão, e assim nos guardará de toda essa provação que está por vir sobre a terra. E Ele diz: venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá.
escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aleluia, Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E mais uma vez, vimos aqui a igreja de Filadélfia, que aparentemente uma igreja rica, mas que ainda faltavam coisas a serem mudadas, mas haviam ali ainda pessoas que permaneciam firmes, e que nós, como igreja, como um todo, um corpo de Cristo, possamos permanecer firmes. E por fim chego a carta à igreja de Laodiceia, aonde nada agradou ao Senhor. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E ele diz: conheço as suas obras, sei que não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Temos aqui uma igreja que vive aquele meio termo, nem de maneira, não é nem frio e não é nem quente, e fica naquele meio termo, morno. E para Deus isso aí não funciona. Tanto que ele fala, é pesado, mas ele fala, dá vontade de vomitar da minha boca. É duro de ouvir algo assim, né? Jesus falando: nossa, vocês não são frio nem quente, é morno, é algo ruim, quero vomitar da minha boca. E essa igreja estava vivendo de uma maneira que Deus estava, nossa, é aquele famoso em cima do muro, não sabe se vai para o lado de Jesus ou para o lado de Satanás. E aí aquela história famosa, né, onde quem está lá em cima do muro vê Jesus chamando: vem para a presença, vem. E aí Satanás não fala nada, e quem está em cima do muro pergunta: por que você não fica me chamando? É porque o muro é meu. Ou seja, aquele que está com um pé lá e um pé cá, com Deus não está. E é isso que a gente precisa estar vigiando, para que a gente não esteja com um pé lá e outro aqui, mas com os dois pés na presença do nosso Deus, e vivendo de uma maneira fervorosa, uma maneira que agrada a Deus, onde Ele possa olhar dos céus para cada um de nós e falar: este filho eu me alegro, estou feliz com a maneira que ele vive, e se ele permanecer assim até o fim, ele estará comigo na vida eterna. Que Ele olhe assim para cada um de nós. E Ele continua dizendo: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha só, eles se diziam ricos, somos uma igreja rica, temos tudo o que precisamos aqui, vivemos de uma maneira, olha o nosso templo, olha a nossa casa que temos aqui, a maneira que servimos aqui, olha isso. E talvez, é nessas coisas que eu fico pensando, por muitas vezes: se eu estivesse lá, essa aqui talvez fosse a igreja mais linda de se ver lá, nossa, que incrível, impressionante essa igreja, tem 3.000, 4.000, 5.000 membros, nossa, impressionante, acho que eu vou para essa igreja. Talvez, eu não sei a maneira que a gente fosse agir, mas se eu estivesse lá, eu precisaria muito que Deus estivesse me guiando, para não olhar com os olhos humanos, porque muitos acabam olhando com olhos humanos, às vezes não tem aquele discernimento no momento de escolher a igreja que vai ficar e que vai servir a Deus, porque às vezes essa falta de discernimento da palavra de Deus, pode te levar a igrejas que não pregam a palavra de Deus,
aonde Jesus não é o centro. E a gente vê aqui, era uma igreja que se dizia do Senhor, mas em momento algum Deus está falando que se agrada dessa igreja. Talvez tivesse muitos membros, muitas pessoas lá congregando nessa igreja, pois ela se dizia uma igreja rica, tinha tudo, não, temos tudo aqui, mas não era uma igreja que estava agradando verdadeiramente a Deus, e as pessoas que estavam ali, cegas para enxergar. Talvez pessoas que não lessem a palavra de Deus, não estivessem buscando verdadeiramente, não entrassem no seu quarto, falassem com Deus e orassem, por isso eram se deixados levar por ministérios, por uma igreja que não estava vivendo o que Cristo queria que eles vivessem. E por essa falta de intimidade com Deus, dessa falta de sensibilidade ao Espírito, preferiu escolher essa igreja aqui que se dizia ser rica, que tinha adquirido riquezas e que não precisava de mais nada, em vez de escolher aquela igreja que era pobre, onde Deus fala: eu conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rica. E às vezes a gente, com os nossos olhos humanos, a gente quer sempre aquilo que, nossa, chama mais atenção, mas aquela igrejinha às vezes pequenininha ali, que está passando por batalhas, enfrentando lutas, é aquela lá que Deus tem se agradado, tem estado feliz. E ele diz aqui, no verso 18, dando um conselho, ele não está obrigando eles a fazerem isso, mas ele está dando um conselho. No verso 18 ele diz: dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. E olha que interessante que no verso 18 ele diz: compre de mim, pois essas igrejas aqui, ou muitas igrejas até nos dias de hoje, elas têm buscado coisas lá fora para trazer para dentro da igreja, para que as pessoas se sintam bem, mas o Senhor está falando: compre de mim, aprendam de mim, busquem a mim, para que vocês sejam ricos, não ricos de dinheiro, porque muitos pensam só na riqueza terrena, mas ricos da presença de Deus. É isso que o Senhor quer das nossas vidas, que a gente possa comprar dEle, buscar a Ele, buscar nele a palavra de Deus, os ensinos, para que a gente possa então ser cheio e rico da presença do nosso Deus. É isso que o Senhor quer para a gente. Busque a palavra dEle constantemente, para que você seja cheio dEle, cheio da presença de Deus, continue rico, firme na presença do Pai, até o fim. É isso que o Senhor quer, por isso que Ele está dando esse conselho: comprem de mim, não vão buscar lá fora, mas venham buscar em Jesus Cristo, que é a vida eterna está nele. Pedro diz: para onde nós iremos, se só Deus, se só o nosso Senhor Jesus tem as palavras de vida? Não adianta buscar em nenhum outro lugar, é só no nosso Deus que encontramos a vida. Que não venhamos ser como essa igreja de Laodiceia, onde se dizia rica, aonde o ego falava mais alto, aonde o eu crescia e Deus diminuía. Que nós possamos ser uma igreja onde o nosso Senhor Deus cresça e nós diminuamos. E ele continua dizendo: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, para que você possa se revestir da santidade de Deus, para que o seu pecado não prevaleça, mas que você seja limpo por Cristo. E ele diz: e compre colírio para ungir os seus olhos, para que você possa enxergar.
E aí quando eu penso nisso, eu lembro daquelas duas pessoas que caminhavam para Emaús, encontram Jesus, sem saber ainda que era Jesus, e Jesus ia explicando para eles a respeito da palavra de Deus, a respeito dos ensinos, falando sobre todo o Velho Testamento, tudo aquilo que tinha sido escrito. E essas duas pessoas, elas sentem aquele negócio forte no coração, enquanto Jesus falava aos seus corações. E aí no momento que Jesus ia se despedir deles, eles, não, você não consegue acompanhar a gente? Vamos lá, a gente está indo lá para comer um pão, vamos lá também e tal. E eles se reúnem lá naquele momento, e eles partem o pão e dão graças, e os seus olhos se abrem. Então eles entendem que era o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que ouviram as palavras do Mestre, sentiram queimar em seu coração, começam a participar do corpo e do sangue do Cordeiro, e então seus olhos são abertos por Deus, e eles enxergam quem é o verdadeiro Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui: comprem colírio para ungir os seus olhos, para que vocês possam enxergar, que vocês possam ver, e então andar no caminho correto. E ele diz ainda: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Talvez Deus estivesse na porta de Laodiceia, querendo entrar, mas essas pessoas preferiram fechar as portas para Jesus naquele momento ali, e apegarem-se só às riquezas que tinham, ao ego que tinham, e o Senhor estava de lado. Mas eu tenho certeza que aqui na nossa igreja o Senhor bateu a porta, e a porta aqui está aberta para Ele entrar, para Ele poder reinar aqui, fazer realmente de nós, cada um de nós, a sua morada. Ele sempre está à porta batendo, e que a gente possa abrir a porta do nosso coração para o nosso Deus. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. E ele finaliza o verso 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo, ele falou aqui essa noite, que possamos ouvir, colocar em nossos corações, que não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que entre na nossa mente, no nosso coração. O salmista diz: eu guardei a tua palavra para que eu não peque contra ti. Guarde a palavra do Senhor Jesus Cristo em seu coração, para que você não peque, não erre, não fale. O Senhor, Ele quer agir de uma maneira fervorosa aqui, nessa casa, mas precisamos buscá-lo, nós precisamos dessa intimidade com Deus. Não adianta chegar aqui vazio e querer sentir tudo, não dá. Se enche na tua casa, entra no teu quarto, busca a Deus, lê a palavra do Senhor, ora, jejua, esteja na presença de Deus, para quando você chegar aqui na casa do Senhor, transborde, não venha querer se encher só aqui, se encha na sua casa, busque em sua casa, no seu lar, busque a presença de Deus, porque muitas às vezes vêm à casa do Senhor e dizem: eu não estou sentindo a presença de Deus aqui, eu não sinto, a palavra não falou comigo, aí vai ver, essa pessoa não lê a Bíblia, não ora, não está buscando intensamente a Deus, aí chega na igreja, não senti a presença de Deus. É óbvio que você não vai sentir, você não busca. Aqueles que buscam intensamente a Deus, esses são sensíveis ao Espírito, e eles sim sentem fortemente a presença de Deus. Que nós possamos realmente estar com os nossos corações abertos ao nosso Deus, para que Ele possa trazer um avivamento sobre essa igreja, que possamos
realmente ser renovados na presença do nosso Deus, para que Ele faça coisas grandiosas no nosso meio. Que venhamos entender sobre essas igrejas e sempre buscar agir das maneiras nas quais Cristo elogiou, viver sempre dessa maneira. E se encontramos em nós alguma falha a respeito de algumas dessa igreja, que venhamos acertar, para que possamos sempre estar agradando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra do Senhor Jesus.